Sejam muito bem-vindos ao evento da Evolutize, esse evento tão importante para essa empresa que vem colaborando de forma decisiva para a gestão de clubes de todo o Brasil. Sempre importante destacar, e os senhores, a grande maioria, são parceiros da Evolutize, e são sabedores também que a Evolutize vai muito além da gestão de clubes, mas tem toda uma gama de serviços, de sistemas que atendem à indústria de transformação de uma forma geral. Então, se os senhores são líderes, são gestores também da indústria, saibam que a Evolutize pode colaborar de forma decisiva, tanto da chegada da sua matéria-prima até a entrega final do seu produto para o seu cliente. Essa Evolutize, que inicia o ano de 2024, se destacando como uma das grandes empresas do Brasil a colaborar com uma gestão eficiente, com uma gestão inovadora e uma gestão que dá resultado. Hoje, especificamente, estaremos falando sobre esse sistema tão importante para os senhores, que é o Evolutize Clubes, e teremos um lançamento muito interessante também para facilitar a vida do gestor, mas principalmente para dar toda a segurança, toda a agilidade, principalmente todo o conforto que o seu associado precisa quando necessita do seu clube. Sejam muito bem-vindos, é uma honra recebê-los e vamos iniciar o nosso evento convidando o CEO da Evolutize e Evolutize Clubes, senhor Miguel Delaunay Berres, que estará fazendo a palestra Liderança na Transformação rumo ao sucesso empresarial. A ideia aqui era realmente fazer um bate-papo muito rápido com vocês, falar de tecnologia. A gente teria assunto aqui para horas e horas, né? E vamos deixar para quem sabe falar mais do que eu sobre tecnologia do que nós estamos entregando para vocês hoje. A ideia aqui era realmente fazer uma pequena reflexão sobre as grandes disrupções da história da humanidade, tá? Yuval Noah Harari, no livro no livro dele, ele coloca lá, Homo Sapiens, né? Que há 12.500 anos atrás nós tivemos a primeira grande disrupção da história da humanidade. Essa disrupção mexeu com a filosofia do humano, que a partir daquele momento deixou de ser simplesmente um coletor e um caçador, e começou a trabalhar com a agricultura. Como é que aconteceu isso? Porque tinha alguém preguiçoso dentro do grupo deles, tá? Sempre que tem um preguiçoso num grupo que trabalha, ele descobre novidades, né? Ele descobre coisas diferentes. E esse preguiçoso, ele descobriu que todo ano o pessoal fazia coleta de sementes de grãos, né? Trigo, arroz, em determinada região. E ele percebeu que, com o passar do tempo, a cada ano, essa plantação ficava mais próxima do local onde eles se acampavam naquela região. E ele percebeu que acontecia isso por quê? Porque com o passar do caminhar das pessoas que estavam carregando aqueles cachos de trigo, de arroz, aquelas sementes caíam no chão e no ano seguinte nascia, mais próximo do local onde eles estavam acampados, esse mesmo cereal. O que aconteceu com isso? Eles perceberam que poderiam plantar, poderiam a partir daí não ter mais que sair caminhando a todo instante, e a partir daí começou os grandes problemas da humanidade, né? A gente parou de caminhar para buscar comida, ficamos plantando em casa, começamos a engordar, começamos a ter um monte de outros problemas cardíacos e assim por diante. Mas esse foi o princípio da mudança da raça humana, tá? A segunda grande disrupção que eu acho que vale a pena a gente falar aconteceu nos anos 1700 e alguma coisa, que foi a Revolução Industrial. Até esse momento, praticamente toda a nossa humanidade trabalhava em cima de força motriz animal, fosse ela humana, fosse cavalo, boi, o tipo de animal que você pudesse ter. Então, tudo dependia de um esforço físico bastante grande para se produzir. Nessa época, em especial, as grandes produtoras de roupas, principalmente, tecidos, eram as grandes fábricas que existiam na Europa, e eram movidas praticamente todas à força física, força muscular, tá? E com o evento da máquina a vapor, em especial, houve uma evolução muito grande, e tanto que a partir daí se inicia a Revolução Industrial, como foi conhecida logo na posterioridade, e que é, vamos dizer assim, o marco da criação de grandes cidades, da criação de locais urbanos bastante centralizados, como nós temos até hoje. Terceiro ponto, que eu diria que é uma disrupção para nós aqui mais próxima, né? Para vocês verem, né? 12.500 anos atrás, 300 anos atrás, e agora já estamos falando de 1990 e alguma coisa, né? Que foi a grande revolução digital.
Eu coloquei aqui a internet, mas eu diria que teve dois adventos aqui muito próximos que geraram essa grande disrupção e mudança realmente na atitude humana perante esse globo que nós vivemos, tá? A internet veio trazer a comunicação, e logo em seguida veio o advento dos TIC, que a gente chama, né, dos TI, das tecnologias de envio rápido de mensagem através do celular. Então, o celular, para mim, ele foi a ferramenta, mas a revolução grande mesmo foi a internet, que, a partir do uso do celular, ela se familiarizou, e hoje nós não temos... É difícil nós encontrarmos alguém na rua que não tem um celular, que não tem acesso à internet, tá? Eu diria que se vocês baterem num caminho, numa caminhada aí, de cada 100 pessoas que tiver, 99 tem. Desde que ela tenha mais de 3 anos e menos de 108, por aí todo mundo tem um celular. A de 108 provavelmente também tem, tá? E a quarta que eu vou dizer para vocês agora, que seria talvez a que nós estamos passando agora. Eu tive um evento agora no Uruguai, em final de outubro, e o senhor Nicolas Jodal, que é o CEO da Genexus, o nosso maior fornecedor de software, ele colocava que nós estamos vivendo a maior disrupção da história, que nesse momento nós estamos iniciando um processo que vai ser a maior disrupção da história. Eu vi, alguns dias atrás, uma entrevista do Elon Musk, e ele dizia que nós vamos, em pouco tempo, talvez dentro desse ano ainda, nada que um homem possa fazer dentro de uma fábrica não poderá ser feito por um robô. Nada. Essa é a palavra do Sr. Elon Musk. E o que ele quer dizer também é que, provavelmente, a grande maioria das ações que a gente tem hoje dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, podem ser substituído a ação humana daquele trabalho por uma ação robótica. Tá? Então, se isso for verdade, se isso vier a acontecer, vocês imaginam que isso possa realmente ser uma das maiores disrupções da história. Vai acontecer assim? Não sei. Talvez a gente tenha que esperar assim, uns 3 meses, né, para descobrir, né? Porque as coisas estão andando tão rápida que a gente não tem mais como entender o prazo que isso vai acontecer, que essas mudanças acontecem, certo? E o que a Evolutize tem a ver com isso, gente? Nós também, nesses 30 anos de empresa, passamos por algumas, não tão grandes disrupções, mas dentro da nossa mudança de empresa, nesse período todo, nós também passamos por um período em que nós éramos MS-DOS, como essa carinha que tem aí. Num período logo em seguinte, nós viramos Windows, né? 95, 97, 98, até 2000 e pouco. Passamos com algumas caras diferentes. E chegamos ao que nós estamos oferecendo desde 2012, que é o nosso ERP Full Web, que a gente chamou naquela época, porque não existiam, né? Então, existiam alguns programas webs esporádicos, um ERP completo, Full Web. Nós fomos, acho que, o primeiro a nível nacional que lançamos um produto que tinha integrado desde o chão de fábrica até a mesa do presidente, totalmente web. Passamos por grandes perengues, por grandes problemas, por grandes dificuldades, né, de implementar esse tipo de solução, mas foi uma opção que nós tomamos lá em 2012 e hoje nós entendemos que colhemos bastante sucesso com ela. E de um período para cá, a partir de 2000 e... primeiro clube, Pinheiros, 2000 e quanto, Eduardo? 2008? 2009? Ainda Windows no primeiro momento, né? 2015, migração para a web, acho por aí também, 15, 16, né? Nós passamos a encontrar um espaço dentro desse mercado chamado clubes, né? E esse espaço aconteceu, no primeiro momento, substituindo o ERP, somente o ERP dentro do Clube Pinheiros, foi o nosso primeiro clube, e na sequência outros clubes começaram a nos procurar, mas querendo também a solução completa de clubes. E hoje eu diria que nós temos talvez o produto integrado mais completo do mercado nacional. E para a gente ter um produto realmente completo, a gente entendeu que está na hora da gente dar um passo a mais, fazer um avanço. Tá? E para onde que a gente está indo, né? Nós estamos trabalhando hoje muito com melhorias periódicas. Nós lançamos hoje uma versão do ERP da Evolutize a cada 7 dias. Todas as sextas-feiras tem um build novo. Tá? Hoje, a cada 14 dias, a gente faz um teste completo de build. Tá? Hoje, nós emitimos são em torno de 140 mil sócios de clubes que são administrados pelo Evolutize. Nós emitimos em torno de 12,5 milhões de notas fiscais todos os anos. Não, minto, desculpa, são 12,5 bilhões
de reais faturados todos os anos pelo nosso sistema. São em torno de 4,8 milhões de notas fiscais emitidas todos os anos entre clubes, entre empresas, indústrias, distribuidoras, cooperativas e outros segmentos que a gente também atende. Então, nós não somos mais uma empresa que possa ficar parada, nós temos que estar melhorando a cada momento. E na área de clubes, em especial, nós estamos fazendo um trabalho bastante grande. Mais um. Que é todo o tratamento de clubes voltado para a gestão do associado propriamente dito. Tá? Então, o que nós vamos apresentar para vocês hoje? Nós vamos apresentar para vocês hoje dashboards dentro do produto, nós vamos apresentar para vocês integração com Catraca, nós vamos apresentar para vocês Totem com aplicativo app integrado, nós vamos apresentar para vocês hoje toda a parte de BI, de dashboards, daí não é mais... Nós temos duas funções de dashboards aqui, os dashboards do produto, que são fixos, e o BI, que é totalmente aberto aí a discussão em cima de Power BI, e tudo isso será apresentado hoje como lançamento. Tá? Nós estamos com esses produtos prontos, eles estão preparados para serem implementados, e esperamos tirar os pedidos no final da nossa conversa aqui hoje. Então, gente, como eu tinha pouco tempo e nós esgotamos um pouco, eu queria só dizer para vocês que esse time hoje está fazendo a diferença. Essa é uma equipe que hoje faz a diferença dentro do nosso negócio e com certeza vai poder fazer com que a empresa de vocês, o clube de vocês, também possa evolutizar na sua gestão. Muito obrigado a todos e curtam bastante o nosso evento. Convidamos o gerente de desenvolvimento da Evolutize, Juliano Vicente, para, por gentileza, fazer a apresentação do aplicativo Clubes e também dos dashboards que estarão consertando bastante para a gestão de clubes e a gestão do seu clube, principalmente, dando uma outra visão para o seu associado e também uma visão geral do clube que você tem em mão. Lógico, agradecer a presença de todos. Me sinto honrado aqui em poder estar falando um pouquinho sobre a evolução do que a gente está trazendo para o nosso software. E, então, como já foi apresentado, eu sou gerente de desenvolvimento da Evolutize, trabalho há 17 anos lá, né? Meu nome é Juliano. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o app que a gente está desenvolvendo e é o que vai chegar para vocês. Então, esse app funciona, na verdade, tanto na web quanto mobile, né? E a gente pensou nele no sentido de melhorar essa experiência para o sócio e ter uma série de benefícios no sentido de que eu desafogo um pouco a secretaria para que isso gere mais autonomia para o sócio e possa aplicar as pessoas da secretaria em outras atividades específicas. Tá? Então, Veiga, alguns dos inúmeros benefícios, eu botei alguns aqui. Então, comunicação com sócios, push. Essa é uma funcionalidade que eu acho que vai trazer bastante retorno, porque é uma comunicação tanto do clube quanto para o sócio, quanto sócio para sócio. Então, no nosso roadmap, isso já está previsto, o push entre clube e sócio já estaria nessa versão ok, né? E com sócio para sócio, a gente está no nosso roadmap já com previsão. Banners dinâmicos, então, comunicação do clube, mesma coisa, onde o clube pode fazer banners de eventos e quando o sócio logar, já vai estar alterando e alternando esses banners para uma comunicação mais efetiva do clube com o sócio. Ouvidoria e entre outros, né? Então, essa comunicação do próprio sócio solicitando serviços pela parte de ouvidoria que tem no próprio aplicativo. Melhoria daí, lógico, na experiência do sócio com um app moderno, né? Então, onde ele está se adequando aos dispositivos que a gente tem, tanto Android quanto Apple, e está falando também da própria desktop e mobile, né? Então, a gente pensou nesse aplicativo para ele ser utilizado não só como uma possibilidade de desktop e mobile, mas como eventualmente um totem dentro do clube, para que o sócio possa fazer algumas reservas ou algumas funcionalidades
dentro do próprio clube, utilizando uma tecnologia que ele já está familiarizado, que vai estar no celular dele também. Só volta um pouquinho ainda, Veiga, um slide. Então, a própria redução de filas, como eu falei antes, né? Uma parte interessante desse desenvolvimento é a personalização desse app. Então, a gente pensou também quase como num white label, onde o clube ele pode colocar as suas cores, a sua logo, para efetivamente deixar uma coisa mais local e personalizada para o clube, né? Então, essa foi já um pensamento nosso, para que seja uma coisa mais, para o sócio ficar mais familiarizado com esse aplicativo. Pagamento facilitado, obviamente, das recorrências, inscrições, aluguéis e taxas. A própria alavancagem das vendas, porque se a gente está falando que o sócio teria mais autonomia, então ele pode se inscrever em atividades, pode estar fazendo as reservas dos locais, e como é um app 24/7, ele pode estar na comunidade da sua casa, vendo, locando um quiosque, decidindo habilitar ou desabilitar um dependente, incluir numa determinada atividade, e ainda fazer as alterações cadastrais que ele precisa, sem precisar estar se deslocando para a secretaria. Aí eu trouxe um pouquinho a cara do nosso app para vocês. Essa é uma visualização da parte web, né, quando eu acesso ele via desktop. Então, aqui já é ele para mobile ou tablet, né? Então, aqui já faz esse redimensionamento para que fique adequado a qualquer tipo de equipamento. Só bem simples, mas uma adequação em termos de cores e personalização, onde de maneira muito rápida o clube consegue mudar, botar a logo, mudar determinadas cores ou características do aplicativo para que ele se comporte como nessa personalização, né? Mesma coisa, uma tela daí é mobile com a personalização. Veiga, pode seguir. Aqui já é uma visualização de quando eu logo dentro do aplicativo na parte web. Todos esses botões que vocês estão vendo, eles são parametrizáveis, então eu posso definir o que eu quero, como eu quero desses botões, o que eu vou visualizar e o que eu não vou. São quase que favoritos, porque eu também tenho o menu hambúrguer lá em cima, onde vai ter todas as outras funcionalidades que são disponibilizadas, mas também tem o menu favoritos. Logo acima ali tem um banner, então também ele vai poder ficar intercalando. Esse banner ele muda de tempo em tempo com a comunicação do clube, né? Pode passar, Veiga. Aqui já é a visualização mobile, então já aparece na parte inferior com o seu menu hambúrguer, as notificações de push que vão estar sendo recebidas, o perfil para fazer algumas alterações ou logar ou deslogar, o início, e aí, novamente, os botões personalizáveis que vão carregar no início desse aplicativo. Trouxe também só para vocês visualizarem a tela inicial com algumas customizações, né? Pode seguir. Aqui eu botei uma foto bem bonita, né? Para vocês verem aqui. Mas a visualização com o formulário, né? Na web, e vocês vão notar que, lógico, na parte quando vai para o mobile, também já vai virar um formulário mais otimizado. Aqui é uma característica que eu quero salientar para vocês, que a gente pensou na usabilidade do cliente. Na parte web, vocês notem que a gente está falando de uma grid. Se eu não faço o desenvolvimento pensando na experiência do usuário, quando eu abro essa versão em um celular, eu vou ter que arrastar para o lado para poder visualizar a grid inteira. Então, isso também foi pensado na experiência, que quando eu passo para mobile, pode passar ali, Veiga, ele já transforma em card, para que a visualização fique facilitada para quem vai utilizar uma tela menor. Então, todas as coisas que a gente foi pensando no desenvolvimento do aplicativo foi efetivamente pensando na experiência do usuário, em que
num momento ele está usando o mouse, no outro momento ele vai estar usando o dedo, e isso faz total diferença para como ele vai utilizar esse aplicativo, até porque se tu cria uma coisa que fique muito complexa, a gente até estava conversando ontem com o Rafa do Monte Líbano, né? Se tu cria uma coisa muito complexa, cai em desuso, e aí é um investimento que não compensa. Então, a gente foi pensando efetivamente nessa experiência do usuário. Aqui, só para vocês entenderem, então a gente tem, depois eu vou falar um pouquinho das funcionalidades, mas tem inscrição em atividades, onde eu já consigo visualizar que eu quero aquela atividade do vôlei, ele já me lista quais são os horários disponíveis das turmas e dias, eu seleciono e já consigo me inscrever rapidamente numa atividade dentro do clube. E, lógico, seguindo um wizard, né? Na tela mobile, que é o próximo slide, também idem, muda a visualização, facilita a visualização, e aí eu também consigo fazer as mesmas funcionalidades visualizando as turmas e podendo me inscrever ou até cancelar uma inscrição rapidamente por dentro do aplicativo. Também tem a própria reserva de locais, onde eu já visualizo quais são os locais que eu já reservei ou os que eu quero reservar, selecionando data, qual é o grupo, local, listando só os disponíveis e mesma coisa. Se está disponível, entro, reservo, faço as reservas para poder utilizar. Isso, lógico, posso estar dentro do clube, quero reservar um quiosque para fazer um churrasquinho. Se o clube, a regra do clube permitir que as reservas sejam feitas no mesmo dia, vai respeitar as regras de negócio que estão cadastradas dentro do clube. Visualização mobile, idem, muda a forma de visualizar em um formulário e facilita a utilização dentro do app, né? Na sequência aqui, a gente tem uma novidade, né, para quem já utilizava o nosso portal, que é a venda de convites. A venda de convites, hoje, ela tem algumas funcionalidades bem interessantes. Então, se o sócio quiser liberar para que alguém visite o clube e tem essa política dentro do clube, ele pode, vocês podem notar no botão à esquerda, ali embaixo, ele tem um símbolozinho de telefone do WhatsApp, onde assim que o sócio conseguiu comprar o convite, ele já pode disparar o QR Code por WhatsApp, e ele acompanha se ele já compartilhou, se esse convite já foi utilizado ou não, ou seja, o cara já passou numa catraca, queimou esse convite, e aí, consequentemente, esse convite já não é mais utilizável, e é uma comodidade para poder, dos day users, se a gente fosse resumir, e mais uma comodidade para o sócio, para poder estar utilizando. Bem como ele pode imprimir o PDF e fazer da forma como ele achar mais fácil, né? Pode ir para o próximo slide. Aqui é a mesma visualização, só que mobile, da mesma tela que vocês viram anteriormente. Aqui é um menu hambúrguer, onde a gente acaba colocando mais funcionalidades e é onde a gente vai agregar outras ainda, né? Mas a gente está falando cadastro social, onde efetivamente o sócio pode alterar, por exemplo, o estado civil, anexar um documento que precisa ser anexado, a secretaria vai receber isso, vai fazer a aprovação dessa alteração, a conferência desse documento, então, ou seja, facilita e reduz fila. Segunda via de boleto, pode manter o anterior, por favor. Segunda via de boleto, extrato financeiro, mesma coisa, para poder consultar e fazer os pagamentos. Aqui vale salientar que depois nós vamos entrar no roadmap. O nosso roadmap já está previsto para junho a entrega do pagamento online, onde efetivamente o sócio vai poder entrar, porque hoje, quando ele faz uma compra de convite ou faz alguma tramitação no aplicativo, no portal, ou até mesmo no próprio RP pela secretaria, esse financeiro normalmente cai na conta corrente do associado e depois é gerado um boleto agrupando tudo e enviado para o banco.
Então, a gente vai fornecer a possibilidade de pagamento online para que, via regra do clube, seja possível que determinadas atividades eu defina que essa em específico não entra em boleto, essa é liberado somente Pix e tem que ser pago naquele momento para que seja efetivado. Isso vai ao encontro de algumas outras funcionalidades que estão previstas em roadmap, que são vendas de reservas de mesas, por exemplo, que precisa ter uma efetivação mais rápida, porque se o associado não comprar, outro provavelmente vai querer comprar aquela mesa para aquele evento. Alteração de forma de pagamento, quando ele quer fazer alguma alteração de cadastral, reserva de local, que a gente falou agora, né, de quiosques, hotel, quartos, enfim, compra de convite, idem, inscrição em atividade, atestado médico puramente para quando o associado precisa e tem catracas que validam esse acesso dele ao clube, mediante ao atestado médico, ele já pode, quando está vencido, fazer esse cadastro efetivamente para que isso esteja resolvido sem ele precisar se deslocar para a secretaria. Lançamento avulso, a gente vai mudar esse nome, esse lançamento avulso, para contextualizar, ele é o nosso marketplace, é onde eu coloco determinadas atividades, a gente chama de atividades, mas contextualizando, quero vender uma camisa, quero vender bolinha de tênis, quero vender uma toalha, alguma coisa dentro do clube, e esse marketplace vai servir exatamente para isso, onde eu defino quais as atividades, valores, e o associado vai lá, bota a quantidade e pode ou efetuar o pagamento naquele momento, se a regra do clube assim tiver organizada, ou pode estar entrando isso dentro do boleto que é gerado mensalmente para ele. Ocorrências, comunicação com o clube, hotel para quem tem essa característica de reserva, né, de quartos, e a outra comunicação que é a própria solicitação em si, que aí o próprio clube pode definir quais são os tipos de solicitação, seja reclamação, seja uma solicitação de cancelamento que não dê para ser feita pelo aplicativo. Então, é uma comunicação efetiva com o clube. Aqui eu trouxe um pouquinho só dos 3 principais roadmaps, a gente tem outras coisas acontecendo paralelo, mas o pagamento online a gente colocou como junho, então é uma integração que a gente está buscando para que vocês, como eu expliquei anteriormente, o associado possa fazer esse pagamento online. Reserva de convites e eventos, ela é diferente do que a gente disponibilizou agora, até eu antecipei esse roadmap depois da conversa que a gente teve um pouco antes de ontem, justamente por uma necessidade dos clubes dessa natureza, onde que eu preciso reservar mesas que tem uma característica diferente, tem lá o mapa da mesa, precisa acontecer o pagamento naquele momento para que efetive essa venda. Então, esse é um roadmap que a gente está prevendo para agosto, e o marketplace que eu falei anteriormente, né, que aí é mais para o final do ano, mas a gente acredita que até como a gente já tem a estrutura montada, talvez seja possível até antecipar, mas a princípio ele está previsto para novembro. Então é isso, gente. Bora evolutizar, obrigado pela atenção. Aproveitando o gancho, que depois a gente vai falar um pouquinho de BI, mas eu precisava mostrar um pouquinho do que a gente traz por default na nova versão que vocês vão ter, né? Quem está migrando já para o Tomcat 11, para o Tomcat 9 com Java 11, já vai ter esses dashboards, eles já vão estar disponíveis. Aqui a gente está falando um pouquinho de dashboard de clubes, mas a gente fez dashboard de faturamento, a gente fez dashboard de financeiro, de RH, que são os que eu vou mostrar um pouco para vocês. Nós temos para um outro segmento, manufatura ainda, e o próprio comercial. E os dashboards eles vão ser meio que dinâmicos, eles vão crescendo conforme houver necessidade. A diferença do nosso dashboard para outra solução que o Veiga vai falar depois é mais o dinamismo, né? O dashboard ele é mais fixo, ele não tem
uma interação de range de datas, então a gente já traz uma informação pré-definida. A partir do momento que eu tenho a necessidade de começar a interagir mais com essas informações, aí sim eu passo para o BI com o Power BI e a nossa outra solução. Então aqui a gente tem uma visualização de cards em cima com algumas informações. Essas informações, como eu falei, elas podem crescer à medida que a gente houver uma discussão e entender outras necessidades. Então, a gente está falando de titulares ativos, dependentes ativos, sócios inativos nos últimos 3 meses. Salienta essa parte, por isso que a gente está falando de sem dinamismo, né? A gente acaba fixando nos 3 meses a maior parte das informações, salvo algumas que pegam o ano, né? Valor recebido no mês pelo clube, situação financeira do sócio. Então, por exemplo, nesse case aqui, inadimplente, a gente está falando que tem 955 sócios, mostrando qual é o percentual, quantos estão adimplentes, quantos estão inadimplentes em carência, porque isso tem uma parametrização para quem usa Catraca, sabe que eu posso ter ficado devendo de ontem para hoje, entretanto, tem um período em que eu ainda posso entrar no clube até eu ser barrado na Catraca. Valor recebido mês a mês nos últimos 3 meses, os 10 objetos, aí falando de reservas, né, de locação, com maior faturamento nos últimos 3 meses, as 10 atividades com maior faturamento também nos últimos 3 meses, enfim, são informações que o próprio usuário vai poder utilizar no sistema mediante uma parametrização prévia, porque, afinal, nem todo usuário pode ter acesso a algumas informações. Então, o TI vai ter toda essa possibilidade, tanto de dizer qual desses dashboards no recurso, né, no caso, vai poder visualizar, quanto até não ver nenhum dashboard. Então, essa é o intuito. Pode passar, Veiga. Aqui a gente já está falando de um dashboard financeiro, né, onde eu já tenho a receber no período, a pagar no período, recebido no período e pago no período também, uma visualização bem rápida. Inadimplência, mesma coisa, quanto eu tenho a receber e o quanto está com essa questão inadimplentes mesmo, né? Pode passar, Veiga. Uma visão geral de fluxo de caixa, margem financeira e o saldo de contas bancárias, né? Pode passar, Veiga, para a gente continuar. Aqui a gente já está falando de uma visão de suprimentos. Lembrando que, lógico, a gente está falando de clubes, mas clubes têm tudo isso, né? Financeiros, suprimentos, RH. Então, aqui também, mesma coisa, quantos pedidos foram aprovados em termos de valores financeiros, quantos ainda tem a aprovar, solicitações em atraso, pedidos em atraso para começar a avaliar esses fornecedores, notas de compras recebidas, os fornecedores mais comprados por valor, pedidos de compra por comprador, fornecedores que estão em atraso. Então, é uma visualização bem rápida, né? Pode passar, Veiga, por gentileza. Aqui a gente já está falando do RH, onde aí a gente tem funcionários ativos, as admissões, demissões, como é que está o custo da folha anual, hora extra. Veiga, pode seguir. E absenteísmo e saldo de férias, ali, quantos funcionários estão com saldo com mais de 30 dias, para o RH dar uma organizada e uma visualização rápida. Então, pessoal, tudo isso eu falei para vocês, algumas visualizações que a gente tem de dashboard, falamos do app de clubes, e eu acho que agora, daí, então, a gente entra com o Veiga falando um pouquinho sobre o dinamismo e aí sim o BI, que é o plus do que vocês acabaram de ver dos dashboards. Olá, pessoal, bom dia a todos. Então, dando continuidade no que o Juliano apresentou, nós vamos falar de algumas visões desenvolvidas em BI, que é uma ferramenta da Microsoft, mas as informações que aqui são contidas, elas estão diretamente na base do sistema Evolutize.
Então, uma primeira visão, nós temos a visão de atividades, onde o BI traz o dashboard de associados inscritos em atividades esportivas, atividades culturais e assim por diante. Então, como ele está trazendo as informações em tempo real, conectadas numa base, vamos carregar aqui, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Então, falando de atividade, pessoal, nós temos toda a interatividade com o relatório em BI, com a visão com dashboard BI. Então, falando de atividades, nós temos lá a quantidade de vagas em atividades, número de alunos inscritos, fila de espera, cancelados. Então, qual é o índice de associados inscritos em determinadas atividades, inscritos por idade, gênero, fila de espera, quais são as atividades que têm mais fila de espera, quais têm menos esperas, tipo de aluno, se é associado, se não associado, gênero e frequência em dia de semana. O detalhamento, então aqui traz exatamente as colunas com informações de nome, idade, gênero, status do associado, data de inscrição, ou seja, detalhamento da visão de atividades. Fila de espera traz todos os índices aí de alunos em fila de espera por atividade, qual atividade tem o maior índice, do maior para o menor, idade também, que estão aguardando alguma vaga em atividade específica, e a gente tem o detalhamento dessa fila de espera. Agora nós vamos falar de CLB Catraca, que é o dashboard de controle de acesso. Vamos lá, falando do dashboard de controle de acesso, nós temos a evolução, ou seja, a quantidade de acessos por mês e por ano, a quantidade de entradas. Se o clube controla a saída, também vai ter o controle de a quantidade de saídas. O sistema registra todas essas informações na base de dados. Qual é o tipo de pessoa que acessa o clube ou uma determinada área do clube, como, por exemplo, associados, funcionários, prestadores de serviço, visitantes, convidados em geral. Qual a faixa de horário de acesso, que é bastante importante para definir alguns parâmetros ou pessoas que vão controlar esse acesso, e o controle de acesso por faixa de idade também. Além do dashboard da visão de controle de acesso, de catracas, nós temos efetivamente os equipamentos de catraca por área do clube. Então, no sistema é possível cadastrar cada ambiente, cada grupo de catraca e cada catraca, onde as informações são registradas e podem ser vistas no dashboard de uma forma mais visual para uma tomada de decisão mais específica. Distribuição de catracas, de portarias do clube. Nessa visão, nós temos o total de acessos e eu posso definir qual visão eu desejo estar verificando. Se por um determinado grupo de catraca, eu quero verificar, por exemplo, qual o tipo de acesso, que tipo de pessoa acessa nessa catraca. Para esse grupo de acesso, eu posso definir, eu quero saber qual é o nível, a faixa etária de acesso. Então, com isso, é possível você ter qual é o teu público em determinada área do clube que tem esse controle de acesso. E o detalhamento, trazendo as informações de catraca, data e horário de acesso, qual é o cartão, a chave de acesso registrada no sistema, a matrícula do associado, o nome e o tipo de associado, funcionário e assim por diante. Agora nós vamos passar para o dashboard de secretaria, onde nós vamos trazer as informações do público do clube em específico. Então aqui, o gestor do clube ele tem uma noção exata de como está o quadro associativo do clube. Então, falando do dashboard de secretaria, nós falamos do quadro associativo, onde nós temos quantidade de associados, quantidade de associados ativos, por categoria, qual o percentual de associados por categoria, por gênero, estado civil, tipo, profissão, se tiver efetivamente o cadastro atualizado no sistema, e o quadro associativo por faixa etária. Só mostrando o dinamismo do BI, é possível você estar clicando em todos os gráficos e o sistema já estar trazendo as informações, os percentuais específicos para aquela visão filtrada. Então, se eu clico fora,
ele atualiza o BI. Vou clicar por faixa etária, ele já me dá o gênero, estado civil, tipo de associado, quantidade de sócios e quantidade de sócios ativos, conforme a visão ou a opção que eu tenha clicado no gráfico. Associados, então também é possível ter o filtro de tipos específicos de associado. Então, no meu quadro associativo, eu clico aqui que gostaria de saber categoria. Em cima dessa visão de categoria, eu quero faixa etária, idade. Então, dos meus dependentes, ele me traz de ordem crescente, como que está a minha visão por faixa etária. E assim por diante. Nós podemos estar definindo aí quais as visões que o gestor gostaria de estar tendo retorno para alguma tomada de decisão. Dependentes. Então, também trazemos nessa visão aqui a quantidade de sócios dependentes do quadro associativo, qual a quantidade de dependentes maiores de 24 anos, menores igual de 24 anos, por gênero também, e a idade dos dependentes, por faixa etária. Com isso é possível aí o clube definir algumas métricas, a criação de atividades, entender qual é o seu público para estar atendendo um público específico em determinada área. Não falei, mas é possível nos filtros acima, estar filtrando associados específicos e categorias específicas. Então, quando a gente define uma categoria específica, ele já vai trazendo o resultado de uma forma dinâmica e mostrando o resultado para vocês em tela. Saindo um pouquinho da parte do quadro associativo, controle de acesso, nós vamos falar de balanço DRE, que é o demonstrativo de resultado da empresa, também trazendo as informações diretamente da base. Nós vamos dar uma explanada geral em cima das visões dashboard. Então, nós já apresentamos ali dashboard de atividades, de catraca, de secretaria, que é o quadro associativo, falando também que nas visões em BI nós temos balanço e DRE, que é o demonstrativo de resultado da empresa. Também temos controle de despesas, onde vai ser apresentado, onde é apresentado todas as despesas da empresa, classificando aí por fornecedor, qual é a despesa, o maior índice de despesa, qual é o fornecedor que o clube tem o maior número de despesas, e assim por diante. Temos também o contas a pagar, que é um anexo aí ao controle de despesas. Temos o contas a receber, que se eu for esperar aqui, desculpem até o carregamento de todas as telas, nós vamos ficar aqui um bom tempo. Então, estou passando a visão geral para vocês de todas as visões e dashboards que a Evolutize tem. Também o contas a receber, fluxo de caixa, e eu vou falar um pouquinho aqui do recursos humanos, que é uma visão bastante necessária para o clube, para o gestor do clube, para que ele tenha exatamente uma visão do quadro de funcionários, como que está, vamos dizer assim, os índices dos recursos humanos com relação a colaboradores, folha de pagamento, hora extras, absenteísmo, que é o número de horas que o trabalhador deveria realizar e o número de horas de faltas. Então, ele vai trazer todo o índice de absenteísmo. Rescisões também, reajustes, é possível fazer um cálculo de reajuste, né? Nós sabemos que todo ano os clubes têm o reajuste definido em sindicato, então o clube já pode colocar ali um percentual previsto e ele já ter mais ou menos uma ideia de qual será a oneração de folha para o próximo período de ano. Também temos o turnover, gráfico de turnover, que ele te dá o índice de contratações e demissões que o clube tem, até mesmo para ter alguns alertas, né, com relação a qual setor está tendo muito mais contratações e demissões e tomar alguma providência nesse sentido, para ver se a questão é o clube, se a questão são formação, pessoas e assim por diante. E a perda de talentos, que é justamente isso que eu falei anteriormente, onde te traz ali os índices, a formação dos funcionários que estão saindo, se o clube está perdendo esses talentos aí, e se ele pode tomar alguma providência para que isso não ocorra e esse colaborador possa continuar no clube. Mostrando aqui rapidinho sobre o gráfico de turnover, gráfico de absenteísmo, gráfico de horas extras, que é vamos dizer assim, é um gasto bastante
importante, né? É um gasto grande que os clubes geralmente têm devido às demandas das áreas, então ele também pode ter essas informações de horas extras, como que estão os índices, se está acima ou abaixo da média de hora extra, para o clube ter uma gestão em cima desses gastos em folha de pagamento. E o gráfico de rescisões, como eu falei anteriormente. Então, para nós não nos alongarmos mais, essa é a visão de BI que a Evolutize tem, utilizando a ferramenta da Microsoft, que fica à disposição aí para os clientes de clubes e os demais estarem entrando em contato e vendo essa ferramenta que é bastante importante, está sendo muito utilizada hoje no mercado. Eu passo a palavra para os demais. Vamos saber agora como que funciona a tecnologia de controle de acesso a clubes, algo muito importante também. E vamos convidar Francisco Delia Júnior, diretor executivo da Integrafácil, para nos apresentar essa solução tão importante. Antes da apresentação do Francisco, nós vamos fazer uma apresentação em vídeo para os senhores e logo na sequência o Francisco faz a sua apresentação sobre essa tecnologia, sobre esse sistema também. Bom, o programa História dos Empresários está numa grande feira, uma feira de academia, né, voltado para o segmento de musculação como um todo. Eu estou conhecendo uma empresa bem interessante, que traz algo bem diferenciado. Vou falar aqui com o Delia, que é um dos sócios. Delia, como é que funciona a empresa de vocês? Somos da Interlac, uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado de controle de acesso. Trabalhamos há muito tempo com a academia de ginástica e atendemos grandes redes de academia, como a Smart Fit do Brasil, América Latina e México. Você também atende outros segmentos, né? Sim, a gente atende escolas, universidades e várias áreas também de controle de acesso. Marcos, como é que funciona o sistema CAS de vocês? A gente entendeu que a dor do mercado não era apenas a catraca, e sim da integração com os softwares de gestão, como também manter tudo isso funcionando, né? Então, o mercado precisava de algo diferente, não só um produto, mas um serviço que tivesse a responsabilidade de fazer e manter tudo isso funcionando. A integração é a parte fundamental do produto de vocês. Exatamente, a integração, manter a integração funcionando, porque os sistemas evoluem. Entender aonde está o problema, se o problema está no equipamento, o problema está na integração com o software de gestão e resolver. Vocês tiram aquela dor de cabeça do cliente, seja ele dono de academia ou dono de um outro estabelecimento, ele não vai procurar nem um fornecedor, nem um dono da catraca. É uma empresa só que faz toda a gestão, né? Exatamente. A gente não só presta serviço, como também somos a empresa que produz os produtos, né? A gente conhece e consegue fazer, né, as correções, as evoluções o mais rápido possível, sem depender de terceiros. Para você conhecer melhor essa empresa, o que ela oferece para o mercado, tem algum site, algum telefone? Sim, vocês podem entrar no site CAS, Controle de Acesso as a Service.com.br, para conhecer um pouquinho mais sobre nossas soluções e os nossos produtos. Entre em contato, você vai ser muito bem atendido. Primeiro, eu queria agradecer a você e ao teu sócio também pela entrevista. Sucesso e até um próximo encontro. Muito obrigado. Até a próxima. Bom dia, pessoal. Obrigado por ter assistido. Eu acho que esse vídeo esclarece muito do que a gente do que a gente faz e onde a gente quer chegar. Tá? A gente é uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência em controle de acesso. Nosso foco principal começou com a academia de ginástica. A gente desenvolveu a primeira tecnologia de impressão digital em academia de ginástica, fomos nós que colocamos em 2005. Tá? Então, a gente tem bastante experiência com isso. E a gente percebeu que não era só fazer a catraca ou desenvolver a tecnologia. A gente tinha que se preocupar com a integração. Vocês viram muitos relatórios que o Rodrigo mostrou ali, aqueles relatórios todos de controle de acesso, são provenientes do nosso sistema de controle de acesso. A gente hoje não tem o que o mercado estava muito acostumado, que era o software de RP num pedaço, um software de controle de acesso no meio e a catraca na outra ponta. A gente eliminou esse meio do caminho. Hoje, a gente faz o quê? Eu faço um cadastro dos associados, ou seja, linko um código de associado que o RP manda, no caso que o Delsoft manda para a gente, com um template biométrico de impressão digital, um template facial, de reconhecimento facial, um código de QR Code, um código de carteirinha, qualquer um desses a gente faz um link. Aí quando o associado chega no clube, ele se identifica através de um QR Code, no facial, de uma digital, numa catraca nossa, e aí essa informação vai para o Delsoft. O Delsoft vai dizer para mim, ó, você pode entrar ou você não pode entrar, e eu faço a liberação. Tá?
E a gente tem uma coisa muito legal, que é a redundância do controle de acesso. Se eu ficar dependendo exclusivamente da resposta do controle de acesso, o associado ia colocar o dedo, fazer o reconhecimento facial, eu ia saber de quem era aquele código, mas não ia poder liberar, porque eu não tive uma resposta do servidor do ERP. O que a gente tem hoje? A gente tem um cache local, que grava localmente sempre esse controle de acesso. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente atende a rede Smart Fit no Brasil, América Latina e México. São mais de 3 milhões de usuários. E o acesso da Smart Fit é sempre o mesmo. O aluno coloca o dedo e ele entra, sempre no mesmo tempo, justamente por causa disso. Porque se o servidor da Smart não me responder, a gente vai no cache local e faz a liberação. Tá? Então, a gente está com uma solução hoje bastante robusta. Esse modelo de caso que a gente criou, o que a gente passou? A gente hoje é o fabricante da catraca, o desenvolvedor da tecnologia, o sistema de integração, e a gente foi além, a gente foi para o campo. Hoje, a gente instala no Brasil todo, a gente dá manutenção, a gente troca peça, tá? Então, o CAS é um serviço como um todo. Significa o quê? Esquece catraca. Catraca agora não é mais um problema do clube ligar com o software do ERP, com o fornecedor da catraca, com o fornecedor de software de controle de acesso. Agora o relacionamento se torna um só. Então, e é um valor mensal, como é um software hoje em dia, né? É um serviço, tá? Que engloba tudo isso, tá? Rodrigo, vem cá me ajudar aqui. Agora, esse aqui é um cliente importante da gente. Hoje a gente tem 2 clientes aqui, o Marcel do IP, que já está com a gente há bastante tempo também, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes, aqui perto, que é onde eu treino, eu frequento, o clube já está com a gente há bastante tempo, e o Rodrigo, que é nosso parceiro atual aí, já querendo que a gente invente coisa, então ele queria passar um pouquinho da experiência dele para vocês. Bem, bom dia a todos novamente. Vamos fazer uma simulação aqui de compra de convite. Eu acabei de emitir esse convite no portal Evolutize, que é utilizado pelo Nippon Country Club, e vamos fazer uma leitura de QR Code aqui de forma online. Prontinho, fez a leitura, ou seja, o associado fez a compra do convite pelo portal de associado, ele pode estar compartilhando esse convite com o seu convidado, o convidado vai chegar na portaria do clube, vai fazer a leitura do QR Code pela catraca ou até mesmo pelo dispositivo de reconhecimento facial. E agora a gente vai fazer uma demonstração também da própria leitura do reconhecimento facial na catraca. E é isso, totalmente integrado com o sistema Evolutize, a base de dados que é utilizada pelos clubes, e de forma totalmente funcional aí com as integrações que tem entre a Interlaken e o sistema Evolutize. Isso, aqui para o Nippon Country Club nós implementamos, junto com a Interlaken, o reconhecimento facial por dispositivos celulares. Qual que é a grande dificuldade dos clubes geralmente? O acesso ele é feito através de veículos, por veículos, só que com não apenas um integrante, e sim mais integrantes no veículo. Então, nós ficamos pensando, como que nós vamos fazer essa leitura de reconhecimento facial para todos os ocupantes do veículo? Hoje, infelizmente, ainda é impossível, mas eu sei que já tem tecnologias e a gente pode ir melhorando isso. Então, nós, junto com a parceria aí com a Interlaken, foi colocado o reconhecimento facial no dispositivo celular ou tablet, onde você direciona o dispositivo para a face do associado, é feita a leitura e verificado se ele está devendo, se ele está ativo, se ele está inativo, registrando essa informação no sistema, liberando e ele podendo entrar no clube de forma muito mais rápida do que nós tínhamos antes. A leitura ela é muito rápida, lógico que tudo depende de comunicação, da infraestrutura que o clube tem, mas o retorno é muito rápido. Como o próprio Francisco falou, ele tem uma base de dados local, onde, se por algum motivo tiver alguma falha de comunicação com o sistema que está em nuvem, ele vai buscar o histórico, né, de última entrada do associado e vai poder estar fazendo essa liberação. E você define qual é o log, qual é o tempo de cache que ele vai ter. Você pode definir um dia, 2 dias, uma semana, um mês, e assim por diante. Tudo isso na regra de negócio do Francisco da Interlaken. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Trazer o cliente que já dá o demonstrativo, eu não tenho muito mais o que falar, tá? É basicamente isso, a gente tem uma experiência realmente muito grande, a gente tem uma fábrica que desenvolve toda a nossa solução, a gente tem desenvolvimento contínuo, o Rodrigo também tem uma coisa que ele já conhece da gente, qualquer coisa que ele precisa, ele me liga, olha, tô precisando disso aqui, resolve, ajuda. A gente é uma empresa também extremamente parceira, extremamente preocupada com a ponta,
Vocês nunca vão ver a gente desistir de um problema, a gente vai a fundo tentando ver o que é para tentar melhorar, e é isso que a gente está podendo oferecer para vocês que fizeram alguma necessidade. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa específica aí, eu estou por aqui, tá bom? Muito obrigado. Essas parcerias, elas têm realmente o objetivo da gente evoluir e facilitar a gestão, né, das empresas e também dos clubes, que não deixam de ser uma empresa, né? Então, por isso, o objetivo principal também é a gente mostrar um pouquinho dessas parcerias que a gente tem. E agora eu vou chamar o Luiz também, que é nosso parceiro da Conceito Contabilidade, para falar um pouquinho também, né, dessa questão que a gente sabe que tem muitos clubes aí com dúvidas, não sabem o que fazer primeiro, né? Então, tem bastante experiência aí na área com a gente. Olá, eu sou o Luiz, eu hoje sou proprietário da Conceitos Assessoria. Ela surgiu da parceria com a Evolutize e Delsoft antes, né? Eu trabalhei 10 anos em consultoria, implantação, a maioria dos clubes aqui já me conhece, trabalharam comigo, hoje muitos são clientes meus do escritório, então a gente tem um conhecimento e um laço bem estreito com a Evolutize, um canal direto com eles, onde a gente trata os problemas, e a gente entra nos clubes e empresas para resolver o problema, porque a gente tem o conhecimento da tecnologia e o conhecimento, a gente faz contabilidade fiscal, RH, a gente entra não só operando o sistema, mas parametrizando e adequando a utilidade do clube ou da empresa. E a gente está já há 10 anos no mercado, temos aí clientes de clube há muito tempo com a gente, o Monte Líbano aí, eu acredito que uns 8 anos está com a gente, né? Trabalho com o pessoal do Pinheiros há muito tempo, agora está entrando o IP Clube, o AMB tem aí uns 8 anos com a gente, então tenho muitos clientes aqui. Inclusive, o Nippon trabalha com a gente agora, estamos uma equipe nossa aqui no Nippon, então a gente está se especializando em trabalhar em clube e empresas também, tá? Então, quem tiver dúvidas, como funciona tudo, também pode me procurar, tá? Que a gente está há muito tempo aqui. Toda a área administrativa a gente faz, desde planejamento orçamentário, patrimônio, fiscal, RH, a contabilidade, tudo. Aí a gente entra, acaba o problema da parametrização que tem, e a resolução do problema que a gente não tem tanto que recorrer à Evolutize, e a gente coloca o nosso conhecimento. Hoje a gente conta com 18 funcionários, um prédio lá em Limeira, grande para atender, e são no total Evolutize, e a gente atendimento direto com a Evolutize. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Tchau para vocês. E vamos então para o grande momento deste nosso evento de lançamento de tantos produtos Evolutize, que é o nosso painel Desafios de Gestão de Clubes, Estratégias para o Futuro. E para este painel, nós temos o prazer de convidar o vice-presidente da diretoria executiva do Nippon Country Club, o senhor Roberto Noda. Da mesma forma, convidamos o vice-presidente da diretoria executiva da Associação Desportiva Classista Mercedes-Benz, o senhor Fábio Rogério Banin. E para ser o mediador deste nosso painel, o CEO da Evolutize, Miguel Dalonei Berres, estará fazendo a mediação para os senhores. Bom, pessoal, mais um momento aí que vocês vão ter que me escutar um pouquinho, né? O objetivo desse trabalho aqui agora é bater um papo com vocês, tá? Nós estamos trabalhando aqui com o seu Noda e com o Fábio, mas gostaríamos até, de repente, de ter participação de vocês também, dentro do que for possível, do que vocês tiverem dúvida nesse sentido. O que a gente quer colocar aqui, seu Noda, Fábio, obrigado aí pela participação, obrigado por estarem acreditando na gente, né? O Fábio trouxe um papel inteiro, o seu Noda também, agora me deu medo do que vai acontecer aqui agora. Tanta gente importante, né? Se não, uma colinha ajuda, né? Não custa, né? O que a gente quer aqui realmente é mostrar que esse ecossistema que a gente veio apresentar aqui hoje de manhã não é uma solução
parada, não é uma solução estática, né? A Evolutives vem trabalhando muito no sentido de melhorar a gestão das empresas, especialmente de clubes, que é o contexto que nós estamos trabalhando aqui, e nós contamos hoje com parcerias, a Interlac estava aqui, a Conceito, o pessoal do BI da AWS, que está aqui conosco também, o Éder e a esposa, e todas as equipes que estão colaborando conosco nesse desenvolvimento de um produto, mas que, na verdade, a gente quer mostrar isso como solução e não como um produto. E, para isso, as parcerias são muito importantes. Bom, seu Noda, você não conseguiu se apresentar primeiro, antes de nós começarmos a conversa? Bom dia a todos. Eu sou do Nippon Country Club, né? Mas só deixo colocar pelo menos a arquitetura, o organograma do clube, né, para ficar mais fácil de entender. O clube hoje ele tem o conselho deliberativo, né? E tem a diretoria executiva, que é composta pelo presidente, 5 vice-presidentes, tesoureiro e secretário. E eu sou um dos vice-presidentes. Nós temos os diretores departamentais, que o clube está subdividido com a diretoria social e diretoria de esportes. E debaixo da diretoria de esportes tem 12 departamentos. Aí, quando falamos de departamentos, estamos falando de futebol, de voleibol, tênis de campo, tênis de mesa, né, beisebol e assim por diante. Quando falamos de diretoria social, aí falamos de aula de violão, aula de pinturas, né, e assim por diante. E somando essas duas diretorias, nós temos aí 23 ou 24 departamentos. Eu só estou colocando desta forma porque todos nós da diretoria somos todos voluntários. E todos esses diretores também departamentais são voluntários. E hoje nós temos de funcionários CLT, né, colaboradores CLT, 150, em torno de 150. E prestador de serviço, né, terceirizado, nós temos em torno de 25. Então, nós temos um total de 175 colaboradores, só que um dos patrimônios do nosso clube são os voluntários, que somando os voluntários dá mais uns 300. Que se você pegar 23 departamentos, né, tendo aí 10 a 15 em cada departamento, dá umas 300 pessoas aí, que são todos voluntários. Então, essa é a arquitetura, o organograma básico do nosso clube, né? E minha formação é TI, Tecnologia da Informação, e hoje eu estou aí na vice-presidência, mas focado nessa área de Tecnologia da Informação, e eu e o Veiga é que praticamente tocamos essa parte. Ok. Fábio, sua vez. Opa, vamos lá. Não tenho todo esse conhecimento do seu Noda, mas vamos lá. Pessoal, eu fui convidado a participar do corpo de diretoria da DC Mercedes-Benz. Foi no último mandato, eu entrei como diretor de Tecnologia da Informação, então isso foi em 2021. Então, eu sou uma pessoa na gestão de clubes, né, ainda em aprendizado, né, em buscando conhecimento, mas fizemos um trabalho bem interessante, também com o corpo de diretoria, da diretoria para cima, né, seguindo o modelo que o Noda comentou, são todos voluntários também na nossa associação, né? Temos lá desde o presidente, vice-presidente, todo o corpo de diretoria como voluntários. Temos algumas regras, porque nós ainda temos um vínculo com a fábrica, né? Com a nossa fábrica de caminhões de São Bernardo do Campo. Apesar de sermos independentes, mas nós temos ainda um vínculo social. Então, nós buscamos manter uma origem, uma cultura, e isso traz com que os diretores, vice-presidentes e presidentes, eles precisam ser funcionários da empresa para poder participar. Então, eu fui convidado, eu trabalho ainda na engenharia de manufatura, então a área que mais me associava era a tecnologia da informação, dentre as demais funções. Fui convidado, e agora, no final de 23 para 24, criamos uma chapa de
de presidente e vice-presidente, onde eu fui convidado a ser vice-presidente. Temos o Fernando, não pôde vir, mas nosso presidente, Fernando Navas, e começamos agora esse desafio aí com uma nova gestão, um novo corpo de diretoria, presente aqui nossa equipe, colegas aqui, diretor Franco, os colegas de trabalho da área de TI, César, Lucas, e nosso gerente ali, Israel. Faço questão de comentar porque é uma equipe fortíssima e parte do nosso sucesso. Então, é isso um pouquinho da minha história, e estou aqui realmente muito feliz, parabenizo vocês pelo evento, e todos os presentes aqui para poder contribuir com esse network conhecimento. Legal, gente. A gente vai ter aqui, são grandes experiências, né? O senhor Noda um pouquinho mais de tempo, né, senhor Noda? Eu no intermediário aqui, pelo tipo de idade aqui, né? E o Fábio para contribuir com um pouco mais de juventude e essa horário inicial de trabalho em cima de clubes, né, Fábio? Mas eu acho que é muito interessante essa mistura de conhecimentos de gestão, né? O senhor Noda me falava que já teve empresas de mais de 1.000 funcionários na área de tecnologia, né, senhor Noda? Hoje já deixou a área, mas veio colaborar com a gestão do clube. O Fábio agora com toda essa experiência de engenharia de produção e vindo aqui também colaborar dentro da sua atividade agora mais social, vamos falar assim. Exato. E a gente sabe dos desafios, né, senhor Noda, Fábio? O desafio muito grande dentro da área de clubes hoje talvez seja o tratamento com o associado, né? Eu acho que esse é o grande, o relacionamento e tudo mais. Eu queria identificar com vocês, assim, sobre a atração de novos sócios, se isso é um problema, não é um problema em cada um dos clubes de vocês, e principalmente manter esses sócios nessas novas mudanças de geração que a gente está vivendo, né? Então, se nós olharmos aqui hoje, nós temos aqui praticamente pessoal já mais maduro um pouco, alguns mais jovens aqui, como o pessoal do Monte Líbano, né, que são mais jovens um pouco, né? Mas hoje a gente vê que o quadro associativo dos clubes está chegando uma turma de jovens aí que nasceu em 2000 para frente, que tem uma visão mais chegada no celular do que na atividade presencial, que começou a trabalhar de home office, não indo na casa da sua empresa. Esse novo quadro que está chegando aí é um desafio para vocês como gestores de clube? O Nippon, tradicionalmente, para conquistar novos associados, tradicionalmente, nós nunca fizemos marketing, publicidade, né? Um dos meios, né, que nós temos recebido novos associados é assim, quando tem grandes eventos, ou mesmo em finais de semana normais, num grande evento, por exemplo, que nem festa junina, né? É cobrado entrada também para os não sócios, claro. Então, tem uma cobrança lá. Mas permitimos que cada sócio, né, traga convidados. E isso tem acontecido a presença de muita gente, né? E nos finais de semana também, os associados, eles trazem seus convidados. E isso é uma porta de entrada para essas pessoas, né, não sócias, que quando vem aqui, enxerga o clube, percebe a infraestrutura, as opções de lazer, de esportes, né? E desta forma, de boca em boca mesmo, né? Desta forma, nós temos conseguido manter o nosso quadro. Hoje, nosso quadro de sócios, né, titulares, está na casa de 4.000 sócios, né? E o público total, né, fazendo as contas aí mais ou menos de 4 pessoas por título, vai aí na casa de 15 a 20 mil pessoas, né? E a nossa meta é manter esse número, porque também não podemos passar isso para 5.000, porque aí nós já vamos pecar com a infraestrutura, vamos deixar de fazer o atendimento adequado, né? Então nós estamos no ponto de equilíbrio bom, né? O que eu posso dizer, né, nesse sentido, eu falo que o nosso clube ele viu uma característica nos anos 80 e 90, né, que ele era voltado para a fábrica, 100% para a fábrica. E a fábrica ela tinha um perfil masculino e esse público ele buscava uma única coisa, futebol. Futebol, gente, era 90, 95% era futebol. Se você tivesse lá 2 quadras e um campo, e os campeonatos, tá todo mundo feliz. E aí foi mudando. O cenário foi mudando, os desafios aparecendo, e percebemos que o valor, né, da mensalidade ele começou a ser observado pelos associados.
isso começou a ser um fator, por mais que não era muito, mas os associados começaram a falar, olha, não quero mais fazer parte de ser sócio, tem deslocamento, eu nem frequento tanto, e nós começamos a ver que o número de associados começou a diminuir, ao ponto que nós tivemos que mudar a estratégia. Então, primeiro, assim, o que eu vejo que é muito importante para o clube, né, essa atenção, tentar perceber essa tendência dessa mudança, né, do perfil do seu associado, e para você ter um posicionamento. Se você não tiver um posicionamento, você não vai conseguir reter, e vou citar pequenos exemplos, né? Hoje, nosso público de associado, ele já está, no mínimo, meio a meio com o público familiar, se o público familiar já não for maior. Como eu tenho essa presença constante, semanal, das famílias, eu tenho que proporcionar um serviço diferente. Então, eu começo a olhar para creche, área para criança, massagista, área de beleza, enfim, inúmeros potenciais que o clube começa a ter, mas esses são serviços que eles trazem a retenção do associado. Então, isso para mim é fundamental, é uma das peças, né? Tem inúmeras outras, mas essa atenção, essa visão, ela é importante. E você perguntou também, né, do público jovem, né, como reter, né? Isso eu falo, é algo. São 4 ou 5 gerações num mesmo período, vivendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, o que nós estamos conseguindo lá e tem tido um pouco de resultado é inserir, né, jovens também no nosso quadro funcional, mas jovens realmente capacitados, porque esse jovem ele tem a percepção, ele é um funcionário seu, você consegue trabalhar ele tem a percepção do que esse público quer, a linguagem que esse público usa, ele consegue usar, ele consegue atender, então você consegue começar a ter acesso e a ter ações, né, que vão proporcionar também um serviço de maior qualidade e que gera retenção para esse público. É isso que a gente conseguiu perceber nesse tempo. Essa questão de diferença de gerações aí, acho que é um desafio que cada vez mais a gente se impõe, né? No nosso dia a dia também, mas eu acredito que dentro de clubes, principalmente, talvez seja um desafio que esteja aparecendo com muita força agora. Eu gostaria só de cumprimentar. O Fábio tocou no assunto bastante importante, que é o conceito família. O preceito do nosso clube é família, lazer e esporte. Esse é o tripé, né, é o pilar do nosso clube. Então, um dos pontos que investimos bastante é para criança, e criança desde bebê. E nós temos aqui, foi construído recentemente, né, uma brinquedoteca. Então, ali tem desde trocador, de bebê, local para dar banho em bebê, sabe? Tudo isso aí. Nós tínhamos uma piscina aqui, semiolímpica, ela foi transformada, a piscina, né, para um parque aquático, voltado para criança também, e adolescente, né? Além da brinquedoteca. Foi construído, isso estou falando tudo em uns últimos 2 anos, né? E foi construído também um salão de festa infantil, né? Então, para fazer aniversário, a família vem, né, reserva o espaço. Por que isso? Perante a nossa visão, o que acontece? Se a criança gosta do clube, faz sua amizade, cria seu networking social das crianças ali, né? Ela faz questão de vir ao clube. E assim, né? A criança, o filho, manda nos pais nesse sentido. Vamos lá? Vamos. Então investimos muito nisso daí. E, historicamente, o que a gente tem observado? Esses jovens, essas crianças, um dia se tornam jovens, depois faz a faculdade, tornam-se adultos. Casam e têm filhos. Como ele já passou por isso, ele retorna a essa nova geração. Ele vem trazer o filho, né? Aí começa a vir aquele pai, aquele avô e com as crianças. E assim roda, né? É esse o conceito nosso. Muito, muito, muito legal. Muito legal, muito mesmo. Muito bacana. Pessoal, isso é conhecimentos, né? A gente vai aprendendo muito aqui. Trocando um pouco de assunto, vamos falar um pouquinho de gestão financeira. A gente passou aí por algumas dificuldades bastante grandes nos últimos anos, né? Questão de pandemia,
clube fechado, despesas se mantinham, né, porque tu não pode demitir todo mundo, muitas receitas caíram porque pessoas não conseguiram eventualmente manter os seus pagamentos em dia e tudo mais. Eu sei que eu sou sócio de um clube pequeno em Rio do Sul e que ficou 15 dias embaixo d'água, literalmente, né, com água dentro do clube todo, o nosso clube lá é todo plano, todo ele embaixo d'água. A única coisa que salvou foi a academia, que fica no segundo piso, numa área, senão ficaria fora também. Então, a gente sabe dos desafios que é manter esse tipo de estrutura com gastos, com despesas, com necessidades de melhoramentos, como o senhor citou agora, que são investimentos e são altos, né, seu Noda? Uma piscina custa uma fortuna, um espaço público que deve custar também, porque tem equipamentos junto, pessoas. Qual é o grande desafio hoje de uma gestão de manter um clube nessa situação, conseguindo investir ainda? Dá para trabalhar só com mensalidade ou tem que buscar outras fontes de renda? Falou em dinheiro, começa a complicar, né? Hoje, a diretoria sempre está olhando esse nível aí de 3.500, 4.000 sócios, né? Que é o suficiente para manter as despesas básicas, seria o equilíbrio financeiro, né? Então, estamos sempre de olho nesse aspecto. O clube também tem uma política que é o seguinte, como eu falei, temos 4.000 sócios, só que desses 4.000, regularmente, eu acho que não chega a 2.000, os que regularmente frequentam. Então, tem uma grande parte desses associados que ele vem somente nos grandes eventos. Vem na festa junina, nós temos aqui uma tradição japonesa, que é o Undokai, né? Que é uma gincana esportiva aí, que isso daí acontecia nas comunidades, nas colônias japonesas do interior. Então, é uma forma do clube manter a sua tradição. Então, nesses grandes eventos, que esses associados eles acabam comparecendo. Agora, por que esses 2.000 que frequentam pouco o clube, mas mantêm o seu título? Porque nós temos o conceito de que se a mensalidade é um preço relativamente baixo, né? Então, a gente acredita que ele não vai simplesmente desistir, entregar aquele título, né? Então, procuramos ter uma mensalidade assim com um valor bastante satisfatório, né? Hoje, por exemplo, eu e a minha esposa pagamos R$308 e mais R$60 de cada dependente. Então, dá R$428. Se você for fazer uma aula de tênis lá em São Paulo, sozinho você já paga mais que isso, né? Então, esse é um dos pontos que a gente quer manter. A gente faz de tudo para essa mensalidade ser um valor bastante acessível. Vocês cobram bastante das atividades também, daí, no caso. Isso. Então, por isso que eu fiz questão de colocar aquela estrutura dos departamentos, né? Os departamentos aqui, eles são quase que independentes. O Veiga até comentou uma situação. É como se fosse 23 clubes dentro do clube. Porque ele tem sua diretoria, tem seu tesoureiro, tem tudo lá. E todos são voluntários. Então, se você for lá no tênis de campo, provavelmente eles têm algum torneio, algum evento, alguma coisa para esse final de semana, né? A diretoria aqui nem está sabendo, porque eles têm autonomia para isso, certo? Outra coisa importante, que eu acho que não sei se algum clube adota isso. E o departamento, ele tem os seus custos. Tem professor, tem material de esportes, né? E outras coisas mais. Então, só que ele também tem a sua receita. Além de eu pagar R$428 para meu título, esse é para manutenção do clube. Se eu for praticar o tênis, eu vou pagar a minha mensalidade do tênis. Se eu for praticar o badminton, eu vou pagar mensalidade para o badminton. Ou seja, esse foi o outro conceito que nós identificamos no passado, que é o seguinte, lembra quando eu falei que provavelmente 2.000 pessoas, 2.000, eles não frequentam o clube? Então é injusto eu cobrar uma taxa mais alta e não cobrar daquele que pratica o tênis. Então é melhor, então é mais justo
ele pagar uma mensalidade mais baixa da manutenção do clube e ele pagar naquela modalidade que ele pratica, porque ele está vindo, certo? Então, os departamentos também têm a meta, com a sua diretoria, de arrecadar fundos também com essa mensalidade. Aí vai participar de um torneio do tênis, ele paga a taxa de inscrição, tudo desta forma. E ali eles fazem o almoço, aí vende aquele almoço, aí arrecada fundos. No final, do que eu quero dizer é o seguinte: o departamento ele tem sua receita e tem sua despesa. Nossa meta da diretoria, departamento nenhum pode ficar no negativo. Então, é como se todos os departamentos de uma empresa que tem que dar resultado. Ou seja, se todos os departamentos ficam no positivo, não tem como eu. Não vou ter problema. É sucesso. Tá certo? Aí eu fui diretor de esportes durante 8 anos. Naquela época, eu tinha um departamento de handball. Ficou 6 meses negativo, 7 meses, 8 meses, só que chegou perto de um ano, cortou. Não tinha como manter. Tinha professor, mas não tinha afiliados. Tivemos que cortar. E é assim que a gente vai sobrevivendo por aqui. Fábio. Boa, vamos lá. Eu falo que um pouquinho da realidade do que eu vivi no nosso clube, né? E por vezes outros já estão bem mais avançados, mas eu considerei isso muito importante porque a hora que eu comecei a ter acesso às informações, primeiro as informações eram muito poucas e nebulosas, então eu percebi que nós não tínhamos o básico. E eu falo que o básico ele parece tão simples, né? Mas ele é tão importante. E eu vou tentar explicar o que é o básico. Você não conseguir ter uma noção de quanto custa cada modalidade do seu clube, isso não faz sentido, né? Você não sabe o que está dando lucro ou prejuízo, se aquilo precisa ser investido, se não precisa. Então, eu me deparei com essa situação ao ponto, né, que isso me motivou até buscar um novo sistema, porque não tem a menor condição, a forma que a gente se mantinha lá. Mas eu falo que isso traz, por exemplo, né, em plena pandemia, nós tivemos, enquanto muitos tiveram muitos problemas, e não que nós não tivemos, mas para nós foi uma oportunidade, porque nós fechamos o clube e conseguimos identificar ladrões de dinheiro, vamos chamar assim, né? E um exemplo muito forte para nós tínhamos um vazamento de água, mas não era um vazamento, era o vazamento. Era um cano gigante vazando água, era um riacho. Isso representava de 20 mil por mês, 25 mil por mês. Então, assim, isso quando está no bolo, quando você não olha cada modalidade, cada departamento, o custo da sua infraestrutura, o custo do seu administrativo, quando você não tem essas informações, você só olha o resultado final, fala, olha, fechamos um verde, fechamos um vermelho, o todo, você está... é loteria. É perdido. Então, assim, eu chamo a atenção, né? Espero que nenhum esteja nessa condição, mas eu reconheço que isso é um fator básico que você precisa ter, né? Para você começar a enxergar realmente onde você vai investir o seu dinheiro. E aí, medidas, né, que pelo menos a gente começou a trabalhar também, é você ter um plano operacional, acho isso fundamental, eu trago isso da fábrica, né, visão 10 anos, olhar toda a sua estrutura, todos os seus equipamentos, já fazer a previsão de substituição, prever a verba, e aí você captar recursos para você fazer isso acontecer. Então, essa gestão, ela é importante, para mim é um fator decisivo de sucesso financeiro ou não, né? Eu falo que você descobrir que você tem um problema, que você precisa investir. Agora quebrou o nosso aquecedor da piscina. Como quebrou? Você não está monitorando, você não sabe disso? Você tem que estar olhando isso 5 anos antes. Não tem. Não tem. Não é só a manutenção, né? Ele tem um tempo de vida, né? Então, dado momento, aquilo tem que virar uma linha de investimento, onde você já faz um investimento que traz um outro tipo de retorno, troca tecnologia,
é algo maior, né? Então, é um olhar um pouco diferente, um pouco mais estratégico. Então, eu considero isso, além da gestão do dia a dia, essa visão estratégica de planejamento. Acho que aí cabe muita história, né? Que custos são como unhas, né? Toda semana tem que cortar um pouco, né? Para se manter, né? Bom, gente, eu acho que como todo bom gaúcho, eu tenho que trazer a brasa para o meu assado, né? Vamos falar um pouquinho de tecnologia? Pessoal, eu acho que a gente mostrou hoje aqui, tentou mostrar um pouquinho, né? Do que a gente tem lançado, do que a gente tem feito e aplicado em vários clubes, né? Mas a nível de gestão, como é que vocês enxergam hoje? De manhã nós conversávamos com o seu Nodo aqui, né? Uma revolução digital que foi feita aqui no clube nos últimos 2 anos, né, Sonoda? Acredito que é o mesmo caminho que o Fábio está tocando agora dentro da Mercedes, né? Qual é a importância que nós podemos entender a nível de sistemas propriamente dito, né? De quanto isso impacta dentro do clube, não só na gestão, né, contábil, principalmente, que eu acho que é uma necessidade, uma obrigação, e cada vez mais o governo nos obriga hoje a uma gestão eficiente nesse sentido, mas quanto isso pode impactar também no associado, né? Dá para nós fazer um paralelo disso aí? Sim. Eu vou pedir a licença historial um pouquinho aqui. O Nippon, ele tinha um sistema, né, que foi desenvolvido aqui internamente por voluntários, né? Isso eu nem tenho exatamente, eu acho que eu nem estava aqui ainda, e eu estou aqui no clube há 26 anos. Mas acho que foi lá na década de 80, 90 que foi desenvolvido isso, né? E, bom, o fato é que ele foi feito assim, fez um módulozinho de clube para pagar mensalidade, receber mensalidade, né? E depois você percebe-se que aí começou os puxadinhos, né? Cheio de puxadinho aí. Muito bem. E só que esse pessoal que desenvolveu esse sistema, ele foi embora, né? Não está mais aqui e tal. E aí, quem é que toma conta da criança aí? É aí que começou, né? Só que eu acho que ainda esse sistema ele foi de muito valor para o clube e resistiu por muito tempo, né? Até que em 2019 nós começamos a saga, a diretoria resolveu, aí começou a saga. Vamos fazer o quê para atualizar isso, né? Vamos fazer um sistema interno, contratar gente, programador, analista de sistema, de processo, vai ter operador, vai ter servidor, vai ter no-break, infraestrutura, vamos fazer interno? Aí foi isso também, né? Bom, outra possibilidade, não, vamos então terceirizar, mas terceirizar com servidor aqui interno, tudo, como é que é isso? Nossa, aí até que chegamos na Evolutize, né? Naquela época Delsoft, através do Henrique, né? Henrique Martins, que nos ajudou bastante, né, Henrique? Convivemos bastante, conversei com você. Fomos ali, visitamos até o Monte Líbano, né? Para ver o software lá, como é que funcionava e tal, né? Então, aí que foi que começamos. E o contrato para contratar o serviço de vocês foi assinado em outubro de 2020, né? Em plena pandemia, né? O presidente até numa primeira reunião ele falou, Noda, você tem 1 ano para você implantar isso aqui. Só isso, presidente, só isso. Bom, então terminaria o prazo em novembro de 2021, né? Mas implantamos parcialmente o que estava previsto, que era o módulo clubes, o módulo financeiro, e aí aproveitamos a carona, implantamos também a parte de suprimentos e compra, né? Isso daí o Veiga tá aqui, né? Que foi quando implantamos o sistema, foi em fevereiro de 2022. Foi quando entrou o sistema da Evolutize, né? Atrasei 4 meses, né? O presidente me perdoou por na pandemia. Mas aí é que começou tudo. Aí, para nós, foi um grande salto, assim, é como se tivesse implantado informática pela primeira vez aqui, porque aí abriu o leque de possibilidades, tá? Posso completar aqui, falar das implantações, porque vai um pouquinho extenso aqui, viu? Tudo bem? Bom, então, com esta implantação do módulo clubes, financeiro e suprimentos, né? E outra coisa que decidimos foi que ia deixar tudo na nuvem. Então, não tem mais nada aqui dentro, né, na parte de sistema, tudo na nuvem e tudo aí.
como para implantar esses módulos? Você já precisa do cadastro de associado, precisa, né, das taxas, precisa fazer o recebimento, né, pagamento. Então, parte financeira, então, aí começamos a caminhar mais, sabe? Nós implantamos, eu vou lembrando aqui, nós implantamos um módulo comercial, para vocês terem uma ideia, para adesão de um novo associado, o nosso método era aquele antigo que preenchia aquele formulário, sabe? Que tinha aqueles campos quadradinhos assim, que você tem que colocar cada letra um quadradinho. Era um monte de formulário que tinha que preencher. Aí você tinha que colocar renda, não sei o quê. Era uma coisa de louco aquilo lá. Bom, resumindo, acabamos com tudo aquilo. Entrou tudo via sistema. Então, aquela adesão de um associado que demorava 30, 45 dias, porque ele tinha que preencher aquele formulário. Aí ele tinha que trazer até aqui. Se ele pulasse um final de semana sem vir aqui, já era 15 dias, né? E assim vai. Bom, aí a gente tinha um probleminha que não estava conseguindo resolver, né? Então ele preenchia tudo no sistema, no ERP, mas e a assinatura? Putz, a vida, vai ter que imprimir esse papel, assinar? Não, aí o seu Veiga também ali, né? Foi lá atrás, então faz assinatura eletrônica. Então, e tem que ter 2 sócios, né, que apresentantes. Então, todos assinam eletronicamente, isso aqui numa semana você já fechou quase tudo, né? Então, são coisas assim, isso daí eu estou citando para dizer o quanto a gente estava atrasado, né? O quanto a gente estava atrasado. Daí, da área comercial, essa parte de suprimentos também é compras de suprimento. Nossa compra era feita por várias pessoas, né? E essas pessoas compravam, mas não tinha o processo de aprovação. Compravam. E aí o presidente liberava o pagamento depois que vinha a nota. O presidente ele falou, ô Naldo, acho que nós vamos ser presos uma hora aqui. Alguém vai comprar um helicóptero aí, depois vamos ter que pagar, né? Bom, aí eu falei, Veiga, vamos ver se a gente implanta isso aqui. Bom, para resumir, é o seguinte, hoje faz seu orçamento, o orçamento vai para o solicitante aprovar, né? Solicitante aprovou, sobe para o presidente aprovar hoje. Aí volta tudo lá para o comprador, aí que o comprador vai lá comprar. Então, hoje, sistematizamos tudo isso aí, só que tem que criar processos, né? E em cima disso aí, processos, né? Bom, e aí viemos caminhando. Aí também, como agora nós temos a Evolutize, aí vocês abriram a porta lá do portal, né? A integração do portal, aí implantamos também esse módulo portal lá com a Evolutize. Ou seja, reserva de hotel, reserva de quiosque, você verificar seu extrato financeiro, né? Tudo isso daí, portal. Sabe como é que fazia a reserva de hotel? As pessoas ligavam aqui, ia lá na secretaria, ó a Juliana rindo lá. Ela tinha um caderno lá. Aí, o apartamento tal, fulano de tal. Aí, para confirmar a reserva, a pessoa tinha que pagar, mandar um TED lá, cópia do TED para eles lá. Então, tiramos tudo isso daí, acabou o caderno, acabou tudo, foi tudo para o portal. E assim vai, né? Evoluindo mais um pouco. Aí, como agora nós temos a base de dados na Evolutize e tudo, aí vamos ver a questão da portaria. Bom, portaria. Então, a nossa portaria era o seguinte, pegava o crachá lá, o cartão magnético, entregava para o segurança passava naquele leitor lá, né? Aí vinha o resultado. Aí, liberava. Se ele tivesse com pendência, né? E aí por questões até, sei lá, não sei como é que diz o respeito aí, para não dizer que, ó, o senhor está devendo, né? O pessoal é orientado a falar, olha, o senhor passa na secretaria depois, né? Só que liberava a entrada, né? Agora, passar na secretaria não passava não, sabe? E assim ficava, né? E assim foi. Então, olha só a encrenca. Era desse jeito que a gente estava. Bom, aí o Veiga, aí agora começa a entrar os parceiros, né? Quem é que tem esse software para fazer, né, essa leitura e chegar a leitura a nível de reconhecimento facial? Hoje, entra lá na portaria, o segurança, ele vem com o celular dele, aponta para o seu rosto e vai ver. Qual que é a facilidade? Tem 5 pessoas no carro.
Aí tá o motorista, que é o titular, tem a esposa e 3 filhos lá. Ele vai lá com o celular em cada um. Antigamente só pegava o do titular, os outros nem carteirinha. Entrava o vizinho, o filho do vizinho. Ó, aí o que que acontece? Quando começar a implantar isso lá, aí descemos lá o Veiga, mais uma pessoa da secretaria, desceram lá na portaria, ficaram lá na portaria lá. Uma mesinha e a maquininha do cartão de crédito. Não, estou contando fatos mesmo. Bom, o que que acontece? Tinha pendência, tinha que passar na mão do Veiga. Lá. Ah, o que está acontecendo então? Não, é que você está com pendência financeira aqui. Tá... É mesmo? Não, mas eu não sabia. Não, mas eu posso pagar? Opa, para já. Bom, passava o cartão de crédito lá, tal, não sei o quê. Bom, no primeiro, agora não lembro bem, Veiga, mas no sábado eles arrecadaram 19 mil reais. Aí no domingo, mais uns 30 e poucos mil reais. já pagou o investimento, já pagou o reconhecimento facial. Já. Entendeu? A traca ficou barata, né? Então, foi verdade, né, Veiga? Então, para ver o nível de atraso que a gente estava, né? Então, o pessoal da Interlaken, né? Francisco, né? Sim. E aí, como a gente viu que aquilo funcionava, aí a gente já começou a colocar a catraca na entrada da piscina. Aí, para entrar na piscina, bom, tem um reconhecimento facial, tem essas 2 opções, o facial e até o digital, o dedinho lá. Bom, você vai entrar, você tem que estar com a mensalidade em dia e o atestado médico. Senão ele já recusa já. Então, quer dizer, nossa, aliviou um monte, sim. Uma revolução mesmo, foi uma revolução digital mesmo. Nossa, muito, muito, né? Aí tivemos também com a participação do Paulo Freire. Paulo Freire, tá aí, que eu não conheço. Tá aí, Opa, tá aí. Paulo Freire, prazer, hein? Ouvi falar muito seu nome. Aí também cogitou-se da possibilidade do totem. Aí eu falei, totem, mas quem é que vende totem? Tá bom, fornecedor tal, tem totem, tal. Tá bom, mas... Porque todos sabem, né, que uma das partes mais difíceis de implantação de qualquer facilidade, qualquer serviço, para mim chama-se integração. Você já tem um módulo que não é seu, não é você que desenvolveu, é um fornecedor. Aí eu vou falar para o fornecedor, você tem que integrar com fulano de tal. Eles nem se conhecem. Não conheço. Aí imagina conhecer a estrutura do banco de dados lá, né? Até chegar num ponto, meu amigo, isso é desgastante. Aí o Veiga, aí o Paulo Freire falou, não, mas eu já integro com a Evolutize e tudo. Ah, é? É mesmo? Pô, então já quebrou um grande problema aqui, né? E aí foi que foi implantado, aí compramos. Você vê que todos esses investimentos, comprar catraca, comprar esse totem e tal, né? E eu e o presidente aqui, o presidente não pode tocar, porque ele percebia a evolução clara, entendeu? O clube percebia isso, né? Aí foi que contratamos o totem, e aí o Paulo implantou a primeira versão lá, né? Essa primeira versão a gente aprendeu bastante. Agora o Paulo e o Veiga implantaram uma segunda versão, que acessa a base de dados direto ali e tal, e fez um conceito muito bacana, sabe, no totem, que é, você tem um leque de serviços lá, né? Olha, eu quero pagar taxa de exame médico, eu quero cortar o cabelo, eu quero comprar convite, então você vai encher no seu carrinho, não é assim, Paulo? Aí enche o seu carrinho lá, tal. Aí você chega, é que nem no McDonald's. Ah, eu quero um sanduíche assim, quero uma sobremesa assim, aí você chega lá, total de quanto? Tanto. Coloca o cartão aí, tanto. Pagou, tá tudo. Entendeu? Então, esse totem também, né, com a integração lá com o Paulo Freire, a questão do reconhecimento facial, mais as catracas, com o pessoal da Interlaken, né, que é o Francisco, né, e aí foi um negócio, por isso que eu falo, a Evolutize tem uma grande virtude, aí não é puxar, é uma grande virtude, sabe o que é? É o nível de parceiros que você tem, entendeu? Agora imagina eu comprar essa catraca, essa bendita catraca, esse bendito totem,
e para ele integrar com você, de um desconhecido. Acho que a gente estava até hoje aí batendo cabeça. Ainda estava na catraca. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma grande virtude de vocês. Obrigado, né? Fernando. E aí, acho que já estou alongando demais aqui. Bom, o último módulo, os últimos módulos, que é um dos mais complexos aí, que nós estamos fazendo, é a implantação da contabilidade e da folha de pagamento. Né? E a contabilidade e a folha de pagamento estava com uma outra empresa terceirizada. Sim. Né? E aí, para unificar tudo na Evolutize, então agora começamos aí em meados de 2023, né? E já estamos no finalmente da migração. Novamente, se não tem um parceiro chamado Conceitos, né? Cadê o Edson e o Luiz ali, né? Então, também que... Seria difícil. Olha, eu acho que a gente não tinha nem começado, entendeu? Nos ajudou e continua ajudando muito, né? E por que eu falo essa questão do parceiro? Porque ele conhece a Evolutize muito melhor que a gente. Muito melhor que qualquer um. Essa é a grande vantagem, né? Mas de tudo isso daí, nós estamos implantando também o controle patrimonial. O clube não tinha nada de controle patrimonial. Começamos do zero. Aí, com a ajuda também da Conceito, estamos implantando controle patrimonial. E também estamos implantando controle de estoque. Também agora, controle de estoque aí. Então, eu acho que... Olha, uma história, Fernando. Eu vendi o peixe seu aí, mas não é. Eu acho que... assim, até agradeço o Miguel, né? Porque não é só esse, eu vi desse encontro de todos nós, não só o aspecto comercial, né, e da apresentação, essa iniciativa também de integrar os clubes, porque o problema de um clube é parecido com o de outro. Para nós aqui, uma troca de experiência, uma troca, né, de oportunidades aqui, isso aqui é muito importante. E vocês não são concorrentes, né, senhor? Não somos concorrentes, não tem concorrência aqui. Aqui só tem, né, parcerias, né? Então, qualquer clube que tiver, né, algum evento semelhante ao que a gente passou ou estamos passando, né, vamos conversar, vamos, né? Então, isso também eu acho que é muito importante, sabe? Então, bom, aluguei um pouco aí, né, Miguel, mas acho que era extenso a minha parte mesmo. Muito bom, senhor Neto, muito bom mesmo. Fábio, revolução digital dentro do Mercedes. Sobrou um pouquinho para mim? Obrigado, senhor. Tá ótimo. Nós ainda vivemos, né, o dia a dia eu falo do desperdício, né, e eu chamo nesse momento de desperdício de tempo, porque o associado, ele vai no clube, ele quer lazer, ele quer esporte, ele quer se descontrair, ele não quer perder tempo na fila da secretaria para fazer o pagamento de uma taxa, para renovar, para atualizar cadastro, não quer problema na catraca, ele não quer perder o tempo dele. Para ele, o que ele mede de valor naquele momento é usar o tempo dele para o propósito principal. Então, não tem como, né, você... um outro caminho que eu vejo de tirar esse desperdício do associado sem ser com a tecnologia. E isso a gente conseguiu, né, identificar, e com a ajuda, inúmeros clubes estão aqui, né, Nippon, Círculo Militar, Banco do Brasil, Monte Líbano, e inúmeros colegas que nos ajudaram, abrindo as portas, mostrando soluções. Foi até por meio de vocês conhecer a Evolutize e outros parceiros. Então, eu não consigo ver outro caminho que não seja esses que vocês percorreram, que trouxe esse sucesso. Então, estamos lá realmente trabalhando arduamente para implantar um sistema. Alguns parceiros eu não conhecia, até comentei, fiz uma brincadeira numa conversa nossa, né, Miguel? Eu estou encarando lá um pacote da parte contábil, né, e não conhecia a Conceito. Agora conheço, vou conversar depois com o Luiz, mas encarei com o meu parceiro atual, né, e está trabalhando bem arduamente, mas quem conhece do negócio tem uma vantagem, né? Então,
Eu vejo sim o quanto a tecnologia ela é a solução para o meio de clubes e associados, sim, de forma geral. Não consigo ver outro caminho. Na parte aí de oportunidades, né, desafios, aí eu falo que eu vi também em alguns clubes com soluções bacanas da parte de você integrar o associado a essa tecnologia. Então, praticamente pegar na mão, né? Você tem, desde o seu associado, você tem crianças até idosos com muita dificuldade da acessibilidade, de mexer num aparelho móvel ou num totem, e precisa de um suporte, né? Precisa desse carinho e dessa atenção dos clubes. Então, isso eu pude ver em alguns clubes. Então, esse eu acho que é um desafio, né? Como você que precisa dessa tecnologia, você entregar isso para o seu associado de forma honesta, justa, respeitosa. Então, isso eu deixo aqui realmente, vi bons exemplos e pretendo usá-los, carregá-los com tudo que vocês já me trouxeram de oportunidade. E oportunidade cabe inúmeras, né? Você vê, uma vez que está tudo integrado, um bom sistema, você via os dashboards, com cliques você vê potenciais, vai fazer estudo e vai trabalhar. Então, oportunidade o infinito e além, né? Não vou nem estender muito nesse sentido, mas uma boa ferramenta, um bom levantamento de dados, ele te proporciona oportunidades. É isso, Miguel. Muito bom, gente. A gente tem assunto aqui, eu acho, para discutir, para conversar mais umas 3 horas brincando, né? Mas, como chegamos aí mais ou menos no horário que a gente havia proposto a encerrar esse evento, eu queria deixar aberto uns 5 minutos, talvez, aí, alguém quisesse fazer uma pergunta aqui para o nosso time de especialistas aqui. Só para reforçar, então, a pergunta seria de como a tecnologia poderia ajudar essas pessoas de mais idade, né? Como elas poderiam ser tratadas dentro do clube para conseguirem acessar essas tecnologias. Fábio. Vamos lá, e tá lá comigo, hein? Lucas, boa pergunta, Lucas, parabéns. Eu vi, né, com alguns clubes colegas, e foi o que eu falei de forma bem sucinta, para esse público não tem jeito, eu não consegui ver outro caminho, foi ter realmente um funcionário que recebe esse idoso, que conduz ele ao totem, ou conduz ele a uma unidade separada, com cadeira, que ele pode sentar, e lá você tem uma tela que representa o totem, onde você conduz, com esse funcionário bem treinado, ele vai conduzindo a pessoa para ela acessar. Então, ela vai direcionando ela nas telas, nos acessos, para que ela, no final, a própria pessoa, mesmo idosa, ela consiga executar sem o funcionário fazer por ela, né? É importante, né? Como é um autosserviço, a própria pessoa ela tem que fazer, né? Senão ela vai estar invadindo a conta de uma pessoa. Então, ela só é auxiliada. Essa foi a forma que eu vi de uma combinação entre tecnologia para o idoso, né? Com dificuldade. Não, é o que eu vi de prática, mas se alguém tiver outra boa prática, eu gostaria também de saber. É um desafio bastante grande mesmo isso aí. Mas eu vejo que hoje pessoas idosas, elas têm muito mais facilidade para operar via celular do que computador, né? Por quê? Por que o celular? Porque celular ela está o tempo todo, né? E por isso que eu sempre observo, né, nos aplicativos em celular, e a grande virtude do desenvolvedor móvel é aquele que consegue praticar o máximo da intuitividade. Esse é a grande qualidade desse desenvolvedor, porque tem telas, né, que você olha assim e não é tão amigável aquilo, né? Então, agora imagina para o idoso. Então, eu entendo que os desenvolvedores têm que enxergar que não é todo mundo, tem idoso também para poder atender. Eu, aqui especificamente no nosso clube, né, como tem atendimento balcão, né, o idoso chegando, ele vai ter todo esse atendimento, né?
Eu acho que essa prática não vai fugir tão cedo ainda, né, senhor Noda, Fábio, né? O atendimento personalizado ainda vai ter que existir, né? Eu brinco sempre, né? Se hoje tu entrar no grupo do WhatsApp das titias aí, né? Elas não param de tecar o dia inteiro, né? Então, elas estão se familiarizando mais, né? O idoso em geral, as pessoas de menos locomoção algum tempo atrás, hoje estão conseguindo se comunicar bastante bem, né? Eu lembro quando eu comecei a implementar software em chão de fábrica, a gente sempre brincava, né? Na época era do Windows ainda, né? A gente tinha que aumentar o tamanho do botão, né? Porque o mouse era difícil de você acertar, né? Então, em vez de um ícone pequenininho, a gente aumentava o tamanho do botão para facilitar o lançamento, né? Isso é uma maneira de você trabalhar da maneira mais intuitiva possível. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer em especial ao seu Roberto Noda, ao seu Fábio, pela disponibilidade de estar aqui. Às vezes não é fácil, né, a gente vir aqui porque não sabe muito bem, não foi... O roteiro foi um pouco ensaiado, não foi ensaiado muito, né, foi só falado um pouquinho, nós tivemos uma pequena reunião remota aí para discutir os assuntos, mas eu acho que nós todos aprendemos muito aqui hoje. A Evolutize fica honrada, na verdade, né, de estar aqui, de disponibilizar esse conhecimento todo que as pessoas trouxeram para nós, né? E principalmente mostrando que esse ecossistema que a gente está criando ao redor do Evolutize Clubes, ele passa a ser interessante para todos, né? Eu acho que é importante para nós, como Evolutize, que estamos fazendo o ERP, é importante lá para Conceito, que faz a parte final do processo todo, é importante para Interlaken, que vendendo equipamento e soluções juntas, né? Com o pessoal do BI, que está aqui agora. Nós estamos trabalhando com o BI, que ele é, na verdade, um white label, né? É desenvolvido pela empresa de Joinville, AWS, é esse o nome, né? Do Éder e da Alexandra. E, então, essa ideia de que a gente não precisa fazer tudo sozinho, mas tem que estar totalmente integrado, tem que se parecer com uma solução única, né? Eu brincava com o Francisco há pouco de manhã ali, que nós vamos começar a vender catracas marca Evolutize, né? Ele que vai entregar, ele que vai integrar, mas para que o cliente possa comprar numa situação mais tranquila, de que sabe que vai ter uma coisa justa. Então, para finalizar, eu queria que vocês usassem o tempo mais remotamente um pouco, mas só para se despedir aí, tá ok? Obrigado, eu realmente bem bacana, parabenizo novamente a Evolutize por ser uma empresa, né, de software e soluções, em realmente ter uma visão em organizar um evento como esse não é comum, pelo menos quando eu olho no meu universo fábrica, você não vê empresas desse ramo organizando esse tipo de oportunidade, né, de network, de troca de conhecimento. Então, parabenizo você e toda a sua equipe, que realmente estão de parabéns. A todos os colegas, reforço o agradecimento, que já me receberam, abriram as portas, e aqueles que também não tive contato, vou ter uma oportunidade ainda, se vocês concordarem, de fazer uma visita, porque é importante. Como o Noda comentou, né, somos realmente, não somos concorrentes, não há concorrência entre clubes. É um aprendizado. Quando eu tive essa percepção, eu falei, nossa, faz todo sentido. Então, muito obrigado e desejo realmente sucesso a todos aqui. Eu gostaria também de reiterar aqui o nosso reconhecimento por essa iniciativa da Evolutize, né? Sei que tem o fundo comercial, marketing, tudo isso aí, né? Mas esse encontro, né, com os clubes, né? Isso eu acho que proporciona uma integração, um relacionamento, né? Eu me sentiria à vontade hoje de ligar para qualquer um dos clubes aí, ô fulano, pô, você tem isso, você fez isso, como é que você resolveu, né? Isso é bacana, né? E eu até brinquei um dia com você, né? Falei assim, eu acho que pode não... Isso aqui acho que pode ser só o primeiro, né? De repente, pode ter mais, né? Eu sei que aqui foi um sacrifício para vocês, porque o clube fica um tanto quanto deslocado, né? Dá 30, 40 quilômetros aí de São Paulo, fica um pouco distante, né? Se fosse lá no Monte Líbano, por exemplo, no Círculo Militar, que estão num local privilegiado aí, né? Num local nobre de São Paulo, São né? Paulo. Mas quem sabe um dia a gente vai lá, né? Vamos, sim, com Verdade. certeza. Então, agradeço a todos, né, que estão aqui, que vieram até aqui, né? Acabou conhecendo o nosso clube e colocamos à disposição dos senhores aí para qualquer
troca de informações, se quiser visitar demais dependências aqui, ver com a funcionalidade do totem, catracas, estejam à vontade, né? O Veiga pode acompanhar os senhores aí, e eu acho que até o totem que fica aqui embaixo, né? Eu acho que seria uma coisa bacana de se ver na prática, né? Tá bom? Obrigado a todos aí. Bom, gente, eu queria agradecer realmente o seu Noda, o Fábio, pela disponibilidade, mas em especial o Nippon Country Club, né, por essa receptividade toda, né? Então, em nome da Evolutize e dos seus parceiros, nós queremos agradecer, que faça esse agradecimento ao presidente depois também, né, seu Noda, que ele não pôde estar presente hoje aqui, e toda a equipe que nos acolheu aqui em todo momento, através do pessoal que nos apoiou, desde o café até todo o processo de receber as pessoas, liberação de catraca, de acesso e tudo mais, foi fantástico o evento. Eu diria, seu Noda, que a distância pode talvez ter atrapalhado uma pessoa, duas pessoas, mas os interessados estão aqui, né? Nós estamos fazendo esse trabalho também de forma remota, né? Está ao vivo passando aí, temos, pelo que eu vi antes, mais de 50 pessoas acessando em alguns momentos, né? Então, a gente sabe que tem mais pessoas ainda acessando, vai ficar gravado, nós vamos provavelmente fazer cortes desse processo aqui, né, de cada uma, para alguém não ter que pegar e ficar 4 horas olhando, mas aquilo que possa interessá-los vai ser disponibilizado via YouTube nos canais da Evolutize. Então, agradeço a todos e só finalizando. Obrigado, então, aos nossos painelistas. Obrigado a cada um de vocês que compareceu nesse evento Evolutize Clubes.